Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12, palavras do Senhor Jesus Cristo, em Gotinhas da Verdade. Mais um vídeo de conhecimento, de revelação da palavra de Deus. Continuamos naquela lição de ontem, naquele episódio lá do templo. Aliás, os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus assentou-se diante deles com todo o seu jeito amoroso, com todo o seu perfil pedagógico e, em particular, ele vai agora responder aquela pergunta que eles tinham feito lá de frente do templo. Eles, admirados com tanta beleza, disseram para Jesus: vede, mestre, quanta coisa magnífica, construções maravilhosas. Jesus, sem nenhum pinguinho de admiração, Jesus disse: não vedes? Tudo isso não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora, ele assentado diante deles, porque eles tinham perguntado: quando que isso vai acontecer? Jesus, então, começa a responder. Vamos, então, ao histórico desse templo, esse templo que é chamado até hoje Templo de Salomão. Em realidade, quem planejou a construção desse templo foi o rei Davi, o pai de Salomão. Aliás, tinha sido um bom rei, reinou durante 40 anos. Israel era a grande potência do mundo, era respeitado por todos os povos. Ao planejar a construção do templo, ele foi impedido. Deus disse: não, você foi um rei sanguinário, isto é, nas suas guerras você derramou muito sangue. Deus deu para ele a maquete, a planta do templo, assim como Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés lá no deserto, e disse: mas você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. Então, Salomão construiu esse templo, obra magnífica, uma das maravilhas da época, aliás, de séculos. Isso foi no ano 970 antes de Cristo. Mas, que pena, no ano 589, o rei Nabucodonosor, Israel tinha perdido a sua glória por razões pecaminosas, e agora Deus permite, como disciplina, como punição, o cativeiro
E os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram a cidade, destruíram o templo. Todo o ouro do templo foi levado para Babilônia. E o tempo passou. Os 70 anos passaram. No ano 457 a.C., por ordem de Ciro, agora já no Império Persa, o rei persa ordena e até ajuda na reconstrução do templo. E, novamente, o templo erguido. Mas, por volta do ano 168 a.C., já no Império Grego, Antíoco Epifânio, naquele ato bárbaro, profanou o templo, invadiu o santuário, impediu as ofertas, os sacrifícios. No lugar daqueles sacrifícios, ele sacrificou aos seus deuses, colocando lá no altar do santuário que era sagrado, colocando o seu ídolo Zeus. E os judeus entraram em desolação, aquilo que mais tarde é repetido pelo Senhor Jesus Cristo. Isto em torno de 168 antes de Cristo. O tempo foi passando, o Império Romano invadiu, o Império Grego dominou. E no ano 19 antes de Cristo, mais ou menos, o rei Herodes, chamado Herodes o Grande, ele fez uma reforma. Ele reconstruiu praticamente o templo e ele fez algumas adaptações que os judeus não gostaram, modificaram a planta do templo, o que nós não entraremos em detalhes agora. A verdade é que Herodes deixou esse templo tão lindo, suas paredes brilhavam pelo material usado, que de longe o templo era visto e admirado, por isso os discípulos tinham razão de estarem admirados. E Jesus, foi esse templo, toda esta beleza que Jesus acabava de dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, tudo isso aconteceu. Tito, comandante romano, no período do rei Vespasiano, invadiu Jerusalém. Nessa invasão foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, homens, mulheres, crianças. E a fúria romana foi direcionada ao templo. Lembre que o anjo Gabriel tinha dito para Moisés, aliás, para Daniel, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Profecia bíblica é algo que nasce no coração de Deus. Ela se cumpre. A palavra de Deus não volta atrás. Aí estava, no ano 70, acontecendo o
profetizado em Daniel 9, 26 e 27, repetido por Jesus em seu ministério, e depois que Jesus falou, demoraram-se apenas em torno de 40 anos, e estava o templo destruído. Não se deve brincar com a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nos vídeos posteriores, vamos continuar mostrando a história do templo, que ela será marcante. Esse templo, tudo ainda terá lugar no tempo do fim. Foi desse templo que Paulo disse que o anticristo vai assentar-se no santuário e vai dizer que é Deus. Mas por hoje, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.